Em 1925, o coronel britânico Percy Fawcett entrou na impenetrável selva amazônica acompanhado de seu filho Jack e de um amigo, Raleigh Rimmel. Ele estava em uma missão obsessiva, encontrar o que chamava de Cidade Perdida de Z, uma suposta metrópole antiga que provaria ao mundo que a Amazônia já abrigou uma civilização avançada. Fawcett baseava-se em fragmentos de manuscritos antigos, como o manuscrito 512, e em relatos indígenas sobre cidades iluminadas e estradas de pedra. Ele acreditava que Z era o berço de uma cultura atlante ou fenícia. O trio desapareceu na região do Alto Xingu, deixando para trás apenas lendas, teorias da conspiração e um mistério que dura um século. Por décadas, a comunidade científica ridicularizou Fawcett. A visão predominante era a do determinismo ecológico, a ideia de que o solo da Amazônia era ácido e pobre demais para sustentar grandes populações agrícolas. Para a ciência, Fawcett morreu perseguindo uma miragem em um inferno verde, onde apenas pequenas tribos nômades poderiam sobreviver. No entanto, no início do século XXI, a narrativa começou a mudar drasticamente. O arqueólogo Mikko Heckenberger passou anos vivendo com os índios Kuikuro e, armado com GPS e imagens de satélite, começou a mapear o chão da floresta. O que ele encontrou não foi apenas uma ruína isolada, mas uma rede urbana colossal que a mata havia engolido. O complexo arqueológico, hoje conhecido como Curricugu, revelou-se um sistema de 20 cidades e aldeias interconectadas, espalhadas por uma área de mais de 20.000 quilômetros quadrados. Isso não era uma simples ocupação tribal. Era uma organização estatal comparável em tamanho a muitos reinos europeus da Idade Média. A descoberta mais chocante foi o planejamento urbano. Diferente das cidades de pedra dos maias ou incas, Curricugu era uma cidade-jardim. As habitações e praças eram distribuídas horizontalmente, integradas à floresta, evitando a superpopulação e as doenças das cidades europeias sujas da mesma época. As cidades eram organizadas em torno de praças centrais gigantescas, com até 150 metros de diâmetro, orientadas astronomicamente para marcar solstícios e equinócios. Isso prova que os habitantes de Curricugu possuíam um conhecimento matemático e astronômico avançado, usando as estrelas para guiar sua agricultura e rituais. Mas a espinha dorsal dessa civilização eram as estradas. As imagens de satélite e a tecnologia LIDAR, laser que vê através das árvores, revelaram estradas retas e largas, algumas com até 50 metros de largura. Para comparação, uma rodovia moderna de pista dupla tem cerca de 30 metros. Essas autoestradas pré-históricas conectavam as cidades principais às aldeias satélites e aos rios. Elas não eram apenas trilhas abertas no mato, eram obras de engenharia com meios fios elevados e valas de drenagem para evitar alagamentos durante as chuvas torrenciais da Amazônia. Além das estradas, a equipe de Heckenberger encontrou estruturas defensivas complexas. As cidades eram cercadas por fossos profundos de até 5 metros e paliçadas de madeira gigantescas. A presença dessas fortificações sugere que havia exércitos organizados e, possivelmente, guerras territoriais entre grandes cacicados. Fawcett estava procurando torres de pedra e ouro, por isso não viu o que estava debaixo de seus pés. Se ele tivesse caminhado apenas alguns quilômetros a mais para o leste antes de morrer, teria encontrado as paliçadas e as estradas largas que tanto sonhava, mas feitas de terra e madeira, materiais que a selva consome rapidamente. A verdadeira tecnologia alienígena dessa civilização, porém, não estava nas construções, mas na biotecnologia. Para sustentar uma população estimada em 50.000 pessoas, eles precisavam vencer o solo pobre da Amazônia.
E eles fizeram isso inventando um novo tipo de solo. Os arqueólogos descobriram vastas manchas de terra preta de índio, TPI, em todos os sítios de Curricugu. Esse solo é escuro, profundo e incrivelmente fértil, rico em cálcio, magnésio, zinco e carbono. A análise química provou que a terra preta não é natural. Ela foi fabricada intencionalmente. A receita dessa superterra envolve uma mistura complexa de carvão vegetal queimado a baixas temperaturas, biochar, restos de cerâmica, ossos de peixe e material orgânico. Essa composição cria uma estrutura porosa que retém nutrientes e água como uma esponja, algo que a areia amarela da Amazônia não consegue fazer. O mais assustador para a ciência moderna é que a terra preta é um solo vivo. Ela contém uma comunidade de micro-organismos, bactérias e fungos que não existe em nenhum outro lugar. Agricultores locais relatam que a terra preta tem a capacidade de se regenerar. Ela cresce de baixo para cima ao longo dos anos. Enquanto a agricultura moderna depende de fertilizantes químicos que se esgotam e poluem os rios, a civilização de Curricugu criou um sistema agrícola autossustentável que durou milênios. Eles transformaram a Amazônia em um pomar gigantesco, plantando árvores frutíferas úteis ao longo de suas estradas e canais. Estudos recentes mostram que grande parte da biodiversidade da Amazônia é, na verdade, um legado humano. A floresta virgem é um mito. Ela é um jardim abandonado que foi cuidadosamente manejado por engenheiros florestais antigos que sabiam exatamente como manipular o ecossistema sem destruí-lo. Curricugu também possuía uma engenharia hidráulica sofisticada. Além dos fossos defensivos, eles construíram represas e açudes artificiais para a piscicultura. Eles criavam tartarugas e peixes em escala industrial para alimentar a população urbana, garantindo proteína o ano todo. A sofisticação de Curricugu rivalizava com a Grécia Antiga ou o Egito em termos de organização social. Havia hierarquias claras, chefes supremos, sacerdotes e engenheiros. A região do Xingu era um centro cosmopolita vibrante, conectado por comércio a outras culturas dos Andes e do Caribe. O que causou o fim dessa utopia amazônica? A resposta é o apocalipse invisível. Quando os europeus chegaram ao litoral do Brasil em 1500, eles trouxeram consigo armas biológicas involuntárias: varíola, gripe e sarampo. Esses patógenos viajaram pelos rios e pelas estradas comerciais muito antes dos próprios exploradores brancos. Acredita-se que as epidemias dizimaram mais de 90% da população de Curricugu em poucas décadas. Foi um evento de extinção em massa silencioso. Com a morte dos engenheiros e agricultores, as cidades foram abandonadas. As estruturas de madeira e palha apodreceram rapidamente no clima úmido. As estradas foram engolidas pela vegetação secundária. Em menos de um século, a cidade Z desapareceu, deixando apenas a terra preta como testemunha muda. Quando Fawcett chegou, 400 anos depois, ele encontrou apenas tribos pequenas e dispersas, os sobreviventes traumatizados de um colapso civilizacional. Ele viu a sombra da grandeza, mas não conseguiu enxergar a estrutura original que havia sido apagada pela natureza e pela doença. Os índios Kuikuro, que hoje lutam para preservar suas terras, são os descendentes diretos dessa supercivilização. Suas lendas falam de um tempo em que seus ancestrais eram tão numerosos quanto as formigas e construíam muralhas altas. A arqueologia moderna provou que a mitologia deles era história factual. A descoberta de Curricugu é uma bofetada na arrogância ocidental. Durante séculos, chamamos esses povos de primitivos e selvagens, enquanto caminhávamos sobre a maior obra de biotecnologia agrícola da história do planeta, criada por eles.
Hoje, cientistas do mundo todo correm para a Amazônia para estudar a Terra Preta. Em um mundo ameaçado pelas mudanças climáticas e pela crise alimentar, descobrir o segredo desse solo eterno pode ser a chave para o futuro da agricultura global e para o sequestro de carbono. O uso do lidar continua revelando novos segredos. Recentemente, geoglifos geométricos, quadrados e círculos perfeitos foram encontrados no Acre e em Rondônia, sugerindo que Curricugu não era uma exceção, mas parte de uma rede continental de civilizações amazônicas. Percy Fawcett pode ter sido um místico excêntrico, e ele certamente errou ao esperar encontrar pirâmides de ouro. Mas sua intuição fundamental estava correta. A Amazônia não era um vazio demográfico, mas o lar de uma civilização complexa e poderosa. A verdadeira cidade perdida de Z não era feita de ouro, mas de terra fértil e madeira inteligente. Ela não está perdida. Ela está sob nossos pés, escondida pelas raízes das árvores que ela mesma ajudou a plantar. A selva guarda seus segredos com ciúmes, mas agora, com lasers varrendo o dossel e satélites vigiando o solo, a Amazônia está finalmente confessando: nós nunca estivemos sozinhos lá. A história do Brasil antigo é muito maior, mais rica e mais tecnológica do que jamais imaginamos.